Olá, seja bem-vindo ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a EPCP. Eu sou Maurício Bento, servidor da Escola de Contas, e no episódio de hoje conversamos com Rodrigo Bertocelli, advogado e especialista em infraestrutura. Mas antes de começarmos, gostaria de convidá-los para acompanhar mais de perto o trabalho da escola pelo Instagram e pelo YouTube, onde transmitimos eventos sobre gestão pública, finanças públicas, prestação de contas e outros temas relevantes. Links na descrição. Olá, sejam bem-vindos ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a IPCP, vinculada ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Hoje nós recebemos Rodrigo Bertocelli. Ele é advogado e especialista em infraestrutura. O Rodrigo escreveu um artigo, Modelagem Contratual para Equilíbrio Econômico-Financeiro em Concessões, em coautoria com Amanda Pauli de Holt, para o livro Experiências Práticas em Concessões e PPPs, o livro de 25 anos aí da Lei de Concessões, coordenada aqui pelos nossos colegas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Guilherme Jardim Juxaites e Rafael Ramsey Issa, e também pelo Diego Giacomo Valois Tafur. Rodrigo, obrigado aí por topar conversar conosco. É uma grande alegria, um enorme prazer. Então, Rodrigo, é super legal o seu artigo, eu li, achei ótimo. Inclusive, eu estou adorando gravar esses podcasts, porque eu estou tendo a oportunidade de ler o livro inteiro, né? Porque o livro é bem grande, são 2 volumes, mas estou tendo a oportunidade de ir lendo aos poucos e aprendendo muito também. E aí eu queria conversar contigo sobre essa questão da modelagem, achei ótimo o foco do artigo, porque realmente a modelar um contrato de concessão, um contrato que dura, às vezes, muitas décadas, não é uma tarefa muito fácil, né? E você coloca no artigo que os contratos de concessão, eles são contratos dinâmicos, justamente de longo prazo, são diferentes dos contratos administrativos usuais ali regidos pela lei de licitações, que aliás, atualmente por 2 leis, inclusive, né? Você poderia, então, elaborar um pouco mais nesse ponto, sobre esses fatores aí, como eles afetam a modelagem de contrato de concessão? Sim, claro. Como você já bem colocou, as concessões têm uma racionalidade muito diferente dos contratos administrativos em geral, hoje regidos por 2 leis, a Lei 8666 de 93, que estabelece um prazo limite de 5 anos, portanto são contratos de curto prazo, digamos, estáticos, ou até 5 anos, e agora com a Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, que estabelece um prazo limite de até 10 anos. Embora tenha estendido esse prazo até 10 anos, portanto, a nova lei de licitação, a lógica é que esses contratos sejam para um fornecimento de bem, aquisição de serviço, de equipamento, mas que seja algo objetivo, que seja algo de curto prazo, diferentemente da lógica das concessões, sejam elas concessões comuns, aquelas que são remuneradas por meio da tarifa, e essa tarifa é suficiente para remunerar o investimento, concessões estas regidas pela Lei 8987 de 95, ou as concessões administrativas e patrocinadas, espécies do gênero parcerias público-privadas, regidas pela Lei 11.079 de 2004. Essas concessões, elas são, antes de tudo, um negócio financeiro. As concessões são um fluxo de caixa. Em outras palavras, se não for garantido um capital, um retorno ao capital investido, nós extinguimos a lógica das concessões. Veja, um grande exemplo, ou um recente exemplo no setor rodoviário, foi a concessão de Pipa, Piracicaba Panorama. 1.300 quilômetros de rodovia foram concessionados. Quem ganhou a licitação não foi um operador de rodovias ou uma empreiteira, foi o Fundo Soberano de Singapura, GIC, e o Pátria, que é um private equity.
O que eu quero dizer? Que eles veem, e esse é um resultado empírico dessa lógica de fluxo de caixa, porque eles são gestores de ativos e observam em 30 anos ou mais um fluxo de entrada e saída, e a partir daí contratarão um empreiteiro para realizar as obras e um operador para fazer a gestão de demanda, a gestão da operação de rodovias. Então, vejam que é uma outra lógica, é um contrato dinâmico, é um contrato complexo. Olha o que aconteceu, pandemia no meio do caminho, de longo prazo e incompleto por natureza, porque ainda que nós tenhamos ou busquemos uma inteligência, hoje, e vamos falar no podcast, no setor de saneamento, por exemplo, e temos Paris, Londres, com 100 anos ou 50 anos na nossa frente, e quando a gente está modelando aqui pelo BNDES, nós já temos referências em outros países, que inclusive já questionam ou ponderam a reestatização, por mais que tenham precedentes, portanto, ninguém é clarividente, ninguém tem uma bola de cristal. Então, é natural que nós não tenhamos condições de prever o futuro em 20, 30 anos. Então, esses contratos são incompletos. Então, essa incompletude, ou cisnes negros, são naturais nesses contratos. Então, essa é a lógica de um contrato de concessão, e ele deve estar preparado para isso. A modelagem de um contrato de concessão, a dinâmica de um contrato de concessão baseia-se no momento de equilíbrio econômico-financeiro, na assinatura de um contrato, e a sua equação deve criar mecanismos para que essa equação inicial seja garantida, e não só, e nós sabemos que o direito ao equilíbrio econômico-financeiro está previsto não só na Constituição, mas na lei de licitação, na lei de concessões, entre outras, mas que o contrato estabeleça mecanismos efetivos de assegurar esse direito e proporcionar previsibilidade para a atração desse capital, visualizando-se, mais uma vez, um contrato de concessão como um fluxo de caixa, como um negócio financeiro. Essa é uma lógica diferente da lógica, portanto, de um contrato administrativo regido por essas duas leis que nós mencionamos. Perfeito, perfeito. Realmente, a concessão realmente tem toda uma peculiaridade. Mas entrando um pouco nessa questão da peculiaridade que você coloca no artigo, Rodrigo, você também fala da questão da mutabilidade contratual, né? Fala da importância da mutabilidade, mas também aponta que tem limites, né? Também não dá para fazer o que quiser, né? Existem parâmetros legais. E aí, quais são, então, esses limites, esses parâmetros legais para se falar em mutabilidade contratual? Eu queria também que você mencionasse a questão da mutabilidade endocontratual, que é um dos trechos lá do artigo. Muito bom. Os contratos administrativos, de forma geral, comportam maior grau de mutabilidade quando comparados aos contratos privados, pois eles possuem a finalidade de atender ao interesse público. O pragmatismo, ou o direito administrativo pragmático, deve ponderar, analisar, enxergar o contrato administrativo dessa maneira, para atingir o interesse público. Portanto, nos casos que o contrato não se mostra eventualmente adequado para atingir essa finalidade, ele deve ser alterado, ele deve ser flexibilizado. E num contexto de um contrato de longo prazo, incompleto, como os contratos de concessão, naturalmente,
essa flexibilidade ou essa mutabilidade é parte integrante dessa dinâmica. No entanto, essa mutabilidade tem que ter limites num Estado democrático de direito, para que tenhamos, mais uma vez, previsibilidade. Essa a expressão, a palavra que norteia o jogo do investimento. Previsibilidade e segurança jurídica, aliás. E os limites são os limites dentro do esquadro da legalidade, evidentemente, da isonomia, da obrigatoriedade de licitar, da vinculação ao instrumento convocatório. De uma ponte não pode nascer um hospital, grosso modo. E observando isso, e claro que casuisticamente é sutil, não é fácil, ou melhor, é complexo, é importante que o contrato e o edital já pense, já discipline como que essa mutabilidade pode acontecer. E é isso que nós chamamos de mutabilidade endocontratual. Os contratos de concessão devem ser modelados, portanto, incorporando cláusulas, em suas cláusulas, a mutabilidade como um elemento intrínseco do próprio contrato. Trata-se da previsão de mecanismos que alteram qualitativo ou quantitativo ou qualitativamente o contrato em relação a um caso, um evento, algo que impacte o fluxo de caixa ou o equilíbrio econômico-financeiro. Um exemplo de um elemento de uma multa intrínseco que integra ou uma mutabilidade endocontratual é a matriz de risco, quando há dentro há uma cláusula, uma disposição dentro do contrato que num determinado evento aquela matriz já disciplinou que aquele risco é do poder público ou do concessionário, por exemplo, e aquele contrato vai ser automaticamente alterado uma vez que previamente aquele risco já foi alocado a determinada parte. E o prazo, por exemplo, nesse caso pode ser já prorrogado, evitando-se, assim, discussões em sede de regulação da agência reguladora ou mesmo a judicialização. Então, é uma forma inteligente de se evitar conflitos. Evitar conflitos é também preservar o investimento. Judicializar, seja a judicialização no poder judiciário ou mesmo o contencioso arbitral, não é interessante para nenhuma das partes. Com certeza, né? Tem que resolver os problemas da maneira mais rápida possível ou evitar esses problemas, né? Acho que esses são pontos interessantes a se pensar. Mas outro ponto, Rodrigo, que é muito interessante, que é muito essencial, né, de ser pensado quando dá a modelagem de um contrato, é a questão da alocação de riscos, né? E você coloca isso no artigo também. Como é importante fazer uma boa divisão desses riscos, né, na parte que melhor pode suportá-los e etc. Então, você pode dar uma desenvolvida aí, né, nessa questão aqui para os nossos ouvintes? Claro. Grosso modo, a alocação de riscos dos contratos de concessão e PPPs deve ser eficiente, inteligente, ou seja, a repartição de riscos deve maximizar a utilidade da contratação, o que garante resultados melhores na prestação dos serviços públicos. Portanto, em cada caso, os riscos devem ser alocados conforme a capacidade de cada parte de geração do risco, conforme o princípio da eficiência. Então, aqui vale a máxima clássica:
deve ser alocado o risco para aquela parte que tem melhor condição de gerenciar aquele risco, de tomar aquele risco. E adequada e eficiente alocação destes riscos pode mitigar a ocorrência desses desequilíbrios econômicos financeiros dos contratos. Então, essa inteligência, dedicar tempo ao planejamento de uma concessão e, infelizmente, a grande crítica hoje da infraestrutura, a grande carência da infraestrutura é a falha ou a falta de investimento em bons projetos, a falta de tempo que se dedica ao planejamento, ao desenvolvimento desses projetos. Então, esses desequilíbrios, esses vícios de origem, eu diria, que levam a esses desequilíbrios maiores, acabam, por sua vez, levando a um rompimento que não contribui, em última análise, para a sustentabilidade desses contratos. Então, dedicar, e aqui não advogando, mas só exemplificando que o BNDES tem tido um papel importante, à medida que não só pelo seu corpo técnico, mas por trazer outros consultores, tem equacionado interesses e apresentado para os estados esses projetos, cumprindo esse papel de planejamento, o que é desafiador, sobretudo considerando a capacidade de planejamento e modelagem em municípios. Sim, eu tenho acompanhado um pouco disso, tenho visto como realmente estados e municípios têm aumentado assim, seu planejamento com relação a PPPs, isso também é uma boa notícia aí. E por fim, Rodrigo, uma última questão que eu achei também interessante do artigo, assim, bem legal o desenvolvimento, é sobre mecanismos para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro, né? Porque realmente, como a gente está comentando aqui, num contrato de longo prazo, muitas vezes acontecem contingências, como a pandemia, que é uma grande contingência, nem todas não vão ser desse tamanho, né? Mas às vezes vem uma gigante assim, que afetam assim, o equilíbrio do contrato. E um dos pontos que você coloca como efetivo para restabelecer esse equilíbrio econômico-financeiro é a prorrogação, né? E é interessante, porque a prorrogação de contrato como um mecanismo de reequilíbrio econômico-financeiro. Você poderia também explorar um pouco mais essa questão para a gente? Claro, dentre o cardápio, dentre o repertório que o gestor público tem como mecanismos de reequilíbrio, mas não é um cardápio, um repertório tão amplo assim na prática, a prorrogação se mostra conveniente porque não há um impacto na estrutura tarifária. Então, diante do princípio norteador da modicidade tarifária, ao invés de ter um impacto na tarifa, imaginemos, por exemplo, para ilustrar aqui o nosso raciocínio, o setor de saneamento básico, ao invés do munícipe pagar mais na conta de água e de esgoto, o concessionário, caso houver um evento de desequilíbrio, ele tem um prazo maior para amortizar os investimentos, caso ele tenha ou teve que executar uma rede captadora de adução, teve que construir uma ETA, estação de tratamento de água ou de esgoto, que não estavam inicialmente previstos no contrato. Esse é um caminho. Essa prorrogação, eu menciono num artigo, inclusive tem previsão na Lei 13.448 de 2017. Em São Paulo, eu menciono a Lei 16.933 de 2019. Portanto, nem dependeria, claro que
melhor seria se tivesse previsão contratual, mas não dependeria a prorrogação, porque já seria um direito para o reequilíbrio econômico-financeiro. O ponto importante para fins de modelagem, e aqui um aspecto interessante, é que nesses projetos do BNDES, os modelos têm preferido as concessões comuns. Por quê? Porque nas PPPs, regidas pela 11.079, lá tem um prazo limite de 35 anos. Então, essa prorrogação encontra um cap, um teto, enquanto nas concessões comuns, da 8987 de 95, o prazo é necessário para amortizar o investimento. Então, entende-se que é um modelo mais elástico, né, para acomodar eventos de desequilíbrio, além de mais seguro ou menos complexo para fins de modelagem, porque o concessionário vai depender da tarifa para remunerar seu investimento. Então, pensando em água e esgoto, é o concessionário que vai cobrar a água do munícipe, enquanto se fosse uma concessão administrativa, por exemplo, na modelagem, além de ter o limite de 35 anos, dependeria-se de um fundo garantidor para garantir aquela contraprestação, o pagamento do poder concedente, e pensando nos estados da federação e nas companhias estaduais, poucas teriam essa capacidade, ofereceriam essa credibilidade para o concessionário de que pagariam essa contraprestação. Então, o modelo de concessão comum, na prática, tem se mostrado mais efetivo e atraído mais confiança do mercado e o setor de saneamento. Haja vista aí os últimos leilões, Alagoas, Rio de Janeiro, agora o Amapá se avizinha no dia 2 de setembro, tem demonstrado esse apetite e a confiança nesse modelo, nessa modelagem. Muito bom, é bom achar os melhores modelos, porque o Brasil precisa atrair investimentos, né? Acho que as PPPs e as concessões são um ótimo instrumento para atrair esses investimentos, seja de empresas brasileiras como também de empresas estrangeiras, né? Então, Rodrigo, obrigado aí pela conversa, pelo seu trabalho, pelo seu artigo, muito bom, realmente é uma grande contribuição aí para o pessoal que se interessa pelo tema. Vou deixar, obviamente, o link aqui da questão do livro também na descrição. Obrigadíssimo aí pela contribuição. Muito obrigado, eu que agradeço.